do evento que eu participei, que eu vi, né, na InterDC 2011, que foi em São Paulo, em julho, Developers Conference. Eu participei lá eu assisti a trilha de testes. Eu estava lá. Então, né, os coordenadores desse ano em São Paulo foi o Elias Nogueiras, arquiteto, construtor, né, da HP, e o Jorge Dias, que é arquiteto da Stephanie e instrutor da Global Code. Eles que fizeram a estrutura do evento, né, da parte da trilha de teste, com os palestrantes. Então, começando o dia, né, tivemos a primeira palestra sobre teste de segurança e vulnerabilidade de aplicações web, pelo Vanderlei, o Bandi, ele trabalha na Vostos. Então ele falou um pouco sobre segurança, né, a parte de quando vamos testar um software, não só testes que sejam para o usuário, mas a parte de teste voltada à segurança do software, que muitas vezes a gente deixa de lado. Então muitas vezes a gente tem que tomar um certo cuidado, né. Então hoje nós temos uma empresa, um site que nos informa quais são os tops 10 de problemas encontrados em desenvolvimento web. Então lá no final da apresentação tem um link de referência, lá tem um site que nós verificamos o top 10, hoje nós temos problemas. Um deles são os que estão citados aqui embaixo, que eu vou falar algum deles. Hoje também nós temos um software chamado HackMeBooks, que ele apresentou lá no evento, que é um sistema que você faz download da McAfee e você testa problemas em software. Que um deles que ele demonstra sobre error generations, que, por exemplo, quando o usuário está numa tela consultando e solta uma exception no software, tem informações ali que algum hacker pode conseguir invadir o software, como servidor web, qual banco de dados você está utilizando, qual que é o framework. Então, com esses dados, a pessoa pode tentar burlar o seu software. Tem a parte de SQL Injection, que vou poder explicar. Se o seu software não tiver travado para o cara utilizar scripts de SQL Injection, por exemplo, comentário, alguma busca, consiga dar um submit, ele pode alterar a tabela do banco de dados ou até mesmo derrubar, fazer um shutdown com o banco de dados. Temos também o XSS, que é o Cross-Site Scripting. Muitas vezes a gente cria um box para o usuário, digite aqui um comentário. E se nós não travarmos só com letras e só números, o cara pode escrever um script qualquer. Abre script, escreve qualquer blá blá blá, fecha script e dá o submit. Quando você tenta abrir novamente aquela página, ele vai mostrar o script que você mandou salvar. Muitas vezes ele pode capturar alguma coisa de dados no seu banco de dados ou até mesmo outras informações. Falou também sobre o Cross-Site Request Forage. Que esse caso seria você, toda vez que você tem, por exemplo, um site de banco, alguma coisa que é mais parte financeira, você pode não deixar o seu cookie na máquina, o cara não conseguir pegar usuário, senha. Então você cria um token para sempre, toda vez que o usuário for solicitado alguma informação que seja pessoal dele, esse token realmente identifica, não, esse realmente é o fulano de tal. E a parte de encoding é cryptovanable. Muitas vezes quando a gente faz uma criptografia de senha, a gente faz a MD5, muitas vezes quando a gente usa a base 32, a gente consegue pôr aquele MD5 no próprio Google, que ele demonstrou na apresentação, e o Google fala qual que é o nome qual que é a sua senha. Então muitas vezes você acha que você está seguro e não está. Então tem outras formas de você fazer a criptografia. O que eu vou estar falando aqui para vocês, futuramente eu vou fazer uma apresentação mais a fundo de cada tópico, porque eu vi que realmente são assuntos interessantes, tem muito conteúdo hoje que você pode demonstrar e mostrar para a equipe. Então teve a Tatiane, do Yahoo, ela falou sobre desmitificando o Agile Test.
Hoje ela está num projeto lá no Yahoo, que é o projeto NEM, que é a parte de blog que o Yahoo está criando. Então lá essa equipe está trabalhando com Agile Test. E ela começou falando, né? Hoje, quando nós temos um time tradicional de desenvolvimento, né? Nós temos um projeto, temos a primeira implementação do projeto, temos a parte de teste e o produto finalizado. Só que muitas vezes o cliente não quer aquele produto finalizado. Ele passa o que ele quer, tem uma ideia, só que a gente não sabe se realmente, se no final do projeto entregue, se realmente é isso que ele quer. Então, como nós estamos trabalhando num time ágil, nós verificamos a necessidade do cliente, já mostramos para o cliente a primeira versão. Se ele aprovar a primeira versão, a gente vai para a segunda versão. Porque, o que o cliente queria? Uma cafeteira para fazer café. Então, para ele já poder fazer o café, na primeira versão, a gente já pode ter o coador e o filtro. Então, já resolve o problema do cliente. Na segunda versão, a gente vai aperfeiçoar mais. A gente vai ter um boolean, vai ter mais umas coisas que a gente vai ter que ver se vai agregar mais qualidade para o cliente. Temos a terceira versão, que é aquela que você coloca o filtro e fica pingando o café. E na última, que o cara aperta, é o grão. Só que na verdade não é isso que ele pediu. Então o que acontece? No time ágil, a gente vê a necessidade. Na primeira versão, a gente já sabe que não é isso que ele quer. Então, no time ágil, a gente verifica a nova necessidade do cliente, o que realmente ele queria era tomar chopp. Ele queria uma chopeira. Então, por isso que nós temos, por isso que o processo ágil, nessa parte, o feedback com o cliente é mais rápido. Então, aí, quais seriam os princípios do testador ágil? Ela falando hoje pelo livro lá da Clispenisa, né, que é o Agile Test, ser um feedback contínuo, entrega de valor ao cliente, comunicação face-to-face, né, com o cliente, sempre estar presente com o cliente, coragem, simplicidade na tarefa em si, melhoria contínua, sempre está melhorando tanto o processo de teste, tanto para o cliente final, resposta às mudanças, auto-organização, foco em pessoa e divirta-se. Faça isso com coração, com paixão. Não adianta a gente querer testar uma coisa sem se divertir. Então, você não vai estar passando a sua emoção que você está fazendo. Lá no Yahoo, né, eles trabalham em pair programming e pair test. Então, tem dois testadores testando a mesma funcionalidade, tanto para o desenvolvimento. Eles trabalham assim hoje lá. Lá eles também utilizam o Kanban, que nem aqui na Bluesoft. Eles têm lá tudo aquele par de roteiro, to do, doing, teste, to test. Lá eles têm também a parte de deploy, quando está no ar, o processo, né? Lá eles tiram foto por dia do Kanban. Então lá eles trabalham, fechado em 10 dias. 10 dias úteis. Sempre 10 dias. Então todo dia eles tiram foto do Kanban. Para quando chegar na retrospectiva do dia, para mostrar como estava no primeiro dia, no segundo dia, para ver se a equipe está evoluindo. E quando uma tarefa, lá também a gente tentou colocar aqui na Bluesoft, que é a parte de pontuar uma tarefa. A cada 4 horas, se a tarefa está parada no desenvolvimento, a gente vai lá e coloca um pontinho, para saber quanto está demorando aquela tarefa, se tem algum problema no desenvolvimento, solicitação foi pedida pelo cliente, e a entrega é por demanda. Então o escopo é negociável e a qualidade não. Então lá eles prezam pela qualidade. Eles não entregam nada, não liberam nada se a qualidade não estiver boa. Foi solicitado pelo cliente. Lá eles utilizam essa ferramenta chamada Pcurse, que é para fazer a parte de teste, de aceitação. Né? Testar deve ser fácil, senão acabamos testando mesmo. Ferramenta BDD, testes escritos em linguagem natural, é parecido com o Spock, bem parecido. Possibilidade de escrever plugins para melhorar a semântica do teste, e ele é construído em cima do Selenium. Então você pode desenvolver, ele está no GitHub esse projeto, é um projeto open source, e você pode
utilizar ele para construir novas features no Selenium, para conseguir utilizá-lo. Aí tivemos a terceira palestra do dia, que foi a fábrica de teste, pelo Otimário Cavalcante Júnior. Ele trabalha na TM. Essa TM já está há 30 anos no mercado, fazendo teste de software. E hoje, um dos ramos deles é a finança, telecom e indústrias. O que seria uma fábrica de teste? Uma fábrica de teste seria você contratar uma empresa, para a sua empresa de desenvolvimento de software, para fazer teste no sistema inteiro. Então, isso vem com uma equipe de desenvolvedores, testadores, e montam todos os testes que vão ter no seu sistema, tanto de aceitação, BDD, conforme a necessidade do cliente em fazer teste no seu software. Também o conteúdo é vasto, é muito polêmico também. Então eles falam, né, que fábrica de teste é uma estrutura formada por profissionais especializados e capacitados. Então as pessoas que vão trabalhar nessa fábrica de teste têm que ser profissionais. Porque senão, se coloca uma pessoa que não é profissional na área, não vai entender, também não vai saber montar um teste conforme a especificação do cliente. Teve esse hands-on no Selenium no lado B, até que eu não participei, que eu estava assistindo a outra palestra da Levi Duarte, que foi sobre testes exploratórios, que hoje Exploring Test é realmente eficaz. Testes exploratórios realmente são eficazes? Depende, né? Depende do que você está testando, do que você está utilizando de ferramenta na sua empresa, ou qual é a necessidade do teste que você está utilizando. Então, praticamente a apresentação dela foi sobre a diferença entre o Red Rock e o teste exploratório. O Red Rock hoje seria um teste que você não tem um plano, você vai e testa, e aí acha que encontrou um problema, mas você não sabe se realmente é um problema ou se a feature é daquela forma mesmo. Já um teste exploratório, você tem um plano, você vai testar um módulo. Então você vai testar um módulo, por exemplo, financeiro com os a pagar. Então você vai saber tudo que tem no com os a pagar, vai fazer um teste exploratório e verificar se você realmente encontra algum bug ou não. Tivemos também mais a apresentação do José Correia sobre a automação rápida de testes para o web. Esse José Correia é fundador também lá na Interaces, já há 16 anos, e também é consultor. Ele falou que para a gente implementar testes automatizados, nós temos que resolver alguns gargalos que, com o decorrer dos testes automatizados, nós temos hoje, que é a falta de objetivos claros, na hora de fazer uma automatização do teste, mudanças nas equipes, quando muitas, por exemplo, você tem hoje, empresas fora, a equipe sempre está mudando. Hoje tem uma pessoa num projeto, vai ter outro. E isso, para fazer testes automatizados, é difícil, então, falando. Ambiente instável, sempre está tendo mudanças no ambiente, framework também é difícil. E falta de conhecimento das próprias ferramentas que vocês utilizam. Ele também falou que quando a gente for implementar testes, saber o que é mais importante no sistema. Mas por causa que testes de aceitação são demorados. Então a gente tem que trabalhar com o que é mais importante para o seu software. Não testar tudo. Se for testar tudo, na hora que for mandar executar os testes, vai demorar muito. Você não vai ter uma resposta rápida. E outro detalhe também que ele falou, que o ambiente de teste é muito diferente da produção. É que nem o exemplo que ele mostrou, você tem um poodle e tem um Rottweiler. Porque você nunca vai conseguir simular realmente o que está em produção, o que está no ambiente de teste. Então ele falou que sempre tem que ter a evolução contínua daquela feature e sempre tentar melhorar ela. Sempre manter a equipe unida. Aí no final do dia teve as especificações, por exemplo, de agilidade hiperprodutiva com especificações executáveis, pelo José Pato do Microsoft. Então também tem essa frase do Sam Ken: testers não gostam de quebrar coisas, eles gostam de eliminar a ilusão de que as coisas funcionam perfeitamente. É a forma mais bonita de falar. Então hoje, né, então ele falou lá do foco da comunidade ágil nos últimos anos, né? Ele falou da forma certa,
é encontrar a falha de negócio e o lixo inútil. Então, o produto certo seria o sucesso do seu produto e não ter pesadelo de manutenções, que é baseado nesse novo livro que saiu agora recentemente, que é o Specification by Example, do Butcher, que ele está tendo os novos paradigmas hoje na comunidade ágil, porque cada um interpreta de uma forma, né? Então, esses aqui são alguns autores, que cada um tem a sua visão de como desenvolver, de como ser ágil, né? Então, ele falou que é interessante lermos esse livro, que é um pesquisadores. Também não importa o que é BDD, ATDD, STDD, SBPP. O que queremos mesmo é compartilhar e construir o produto certo para o cliente. Que nem aquele exemplo lá da Tatiane. O cliente solicitou uma feature e no final ele queria outra. Então, o nosso intuito da comunidade ágil é entregar o produto certo para o cliente. Então, no processo do Single by Specification by Example, ele mostra aqui um exemplo, né? Essa imagem foi retirada do livro, né? Da gangorra, o que o cliente quer, quais são o que foi especificado, as execuções e a documentação no final. Esse é o livro que ele falou, que saiu recentemente. Esses são os livros que praticamente o testador tem que ler para estar sempre envolvido, saber o que tem de novidade no mercado. E para variar, ele colocou da Microsoft, né, que ele é da Microsoft, não interessa. Aí no final do dia teve a mesa redonda, né, com todos os apresentadores, para tirar dúvidas, ver como é que a gente poderia melhorar a parte de teste. Tem alguns comentários, né? Testar é tão fácil que até minha mãe testaria, né? Eles falam que muitas pessoas falam isso, né? Que testar é fácil. Depende do que você está testando. Aqui são as ferramentas, né, que os palestrantes falaram. E as referências.